3 pilares da evolução financeira. O formato da vida financeira dividido em pilares, apresentado neste momento do processo, resulta da observação da evolução dos clientes ao longo de muitos anos de atuação prática na organização financeira. Essa estrutura não surgiu de um modelo teórico prévio, mas da análise recorrente dos comportamentos, dificuldades e avanços experimentados pelos clientes durante a mentoria. Em determinado momento dessa trajetória, ficou claro que os clientes precisavam ter total clareza sobre como evoluem dentro da jornada, de onde partiram e para onde o trabalho está conduzindo suas vidas financeiras. A ausência dessa visão tornava o processo mais abstrato e dificultava a percepção concreta dos avanços. A partir dessa constatação, foi desenvolvida uma forma estruturada de mensuração dos resultados, que permite acompanhar a evolução de maneira objetiva e progressiva. Todo processo de organização financeira precisa atender a um princípio basilar: as receitas devem ser maiores do que as despesas. Para que exista construção patrimonial, é indispensável que ocorram sobras regulares de recursos, resultando em um fluxo financeiro mensal positivo e consistente. Sem esse elemento, não há base sustentável para a evolução financeira no longo prazo. É importante compreender claramente esse conceito, pois ele será utilizado ao longo de todo o processo. Quando as receitas são maiores do que as despesas, o fluxo financeiro mensal é positivo. Quando são menores, o fluxo é negativo. E quando não há sobras recorrentes, situação bastante comum entre pessoas que iniciam a mentoria, significa que as receitas são iguais às despesas e o fluxo financeiro está em equilíbrio, sem capacidade de geração patrimonial. O objetivo central do processo de mentoria financeira é organizar os aspectos comportamentais e estruturais da vida financeira do cliente para que essa sobra regular de recursos passe a existir, o que considero a base da prosperidade. Essa sobra, acumulada ao longo dos anos, permite o aumento do patrimônio e cria as condições para a construção de ativos que geram renda, algo que sempre recomendo como base de uma vida financeira próspera e sustentável. Com base nessa premissa, tornou-se possível mensurar a evolução da vida financeira a partir do atendimento de critérios objetivos, organizados em 3 grandes pilares. Esses pilares representam os fundamentos da evolução financeira e permitem acompanhar de forma clara o progresso do cliente ao longo da jornada. O primeiro pilar avalia o grau de consolidação da organização financeira pessoal. Ele mede em que nível estão presentes as condições necessárias para que a sobra de recursos ocorra de forma regular e para que o fluxo de caixa mensal se mantenha positivo. Esse pilar se desenvolve em fases que refletem a maturidade da organização financeira, começando pela consciência da estrutura financeira, avançando pela otimização do fluxo de caixa e redução de riscos e culminando na consolidação e previsibilidade da rotina financeira. Os critérios iniciais desse pilar avaliam o nível de consciência do cliente sobre a própria vida financeira, incluindo o conhecimento claro sobre quanto ganha e quanto gasta, bem como a organização e separação das movimentações financeiras entre contas e cartões, cada um com uma função específica. Em um estágio mais avançado, são avaliadas as características que viabilizam a sobra mensal de recursos, como a apuração regular da receita, a redução de parcelas, a implementação de reservas para imprevistos, o uso do cartão de débito e o estabelecimento de limites mensais de gasto. Na fase final, são analisados os requisitos que garantem a consolidação do fluxo de caixa positivo e o investimento regular das sobras. A evolução no atendimento desses critérios indica que o fluxo financeiro mensal está se tornando progressivamente mais saudável e sustentável, e a medição da qualidade do fluxo financeiro corresponde ao segundo pilar. O fluxo financeiro pode assumir diferentes estados ao longo do tempo. Ele pode ser negativo, quando as despesas superam as receitas, pode estar em equilíbrio, quando não há sobra, ou positivo, quando as receitas superam as despesas de forma consistente. Essa variação do fluxo financeiro permite identificar alguns graus de evolução do fluxo, que são mensurados por meio dos critérios estabelecidos no segundo pilar. Não é o objetivo deste vídeo detalhar cada um desses critérios, pois esse aprofundamento está disponível em material complementar. O foco aqui é apresentar a lógica que sustenta essa avaliação. O terceiro pilar parte do pressuposto de que os clientes desejam construir patrimônio. Um fluxo financeiro positivo, com sobras regulares, invariavelmente leva ao crescimento patrimonial ao longo do tempo. Assim como o fluxo, o patrimônio também pode apresentar estados distintos. Quando uma pessoa possui mais dívidas do que bens, seu patrimônio é negativo.
Quando os bens superam as dívidas, o patrimônio líquido se torna positivo. Além disso, um patrimônio que gera renda possui qualidade superior àquele composto exclusivamente por bens imobilizados que não produzem retorno. O terceiro pilar estabelece, portanto, os critérios que permitem avaliar não apenas o crescimento do patrimônio, mas também sua qualidade e capacidade de sustentar o padrão de vida no longo prazo. A combinação desses três pilares forma a base do sistema de avaliação e gamificação da jornada financeira, permitindo que o cliente acompanhe sua evolução de forma clara, objetiva e motivadora ao longo de todo o processo de mentoria. Na próxima aula, falaremos sobre a conclusão da visão 360 graus.